Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar de dicas práticas que auxiliam a gente a investir em fundos imobiliários, bem como o jeito holder de investir. Vinheta! Fala pessoal, então antes de mais nada, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve para receber mais dicas aí e conteúdo sobre fundos imobiliários, ações e todo tipo de investimento. Então aqui a gente vai trazer aí 3 fatores importantes que a gente utiliza na hora de investir. E se eu quisesse chamar a sua atenção também é comentar que a gente ia dar uma dica extra lá no final, mas como a gente preparou esse vídeo com bastante conteúdo ao longo dele, com certeza aí vai ter bastante coisa para você acompanhar. Então, um dos fatores muito determinantes aí nos nossos investimentos é a diversificação. E nos fundos imobiliários aqui, isso não é diferente. Então, quando a gente vai escolher um fundo imobiliário, a gente cuida muito a diversificação desse próprio fundo. Então, a gente analisa se ele tem diversos ativos, como é que é o portfólio dele e também como é que esses inquilinos. Então não é interessante que ele tenha aí uma representatividade muito grande num único inquilino, porque se tiver algum problema, uma desavença, isso pode comprometer muito a renda. Assim como a gente teve um exemplo do fundo imobiliário RBVA11, onde teve lá uma desavença com o Santander e isso comprometeu a receita. Então a gente tem que cuidar muito bem do portfólio e inquilinos dos fundos imobiliários. O segundo ponto, então, extremamente importante é a diversificação dentro dos fundos imobiliários. A gente já falou várias vezes aqui que a gente prefere fundos de tijolo, devido ao momento que a gente está, que é o momento de acúmulo de patrimônio. Então a gente prefere investir em ativos reais, né, que seriam os fundos de tijolo, para também pegar a valorização deles ao longo do tempo. Só que dentro dos fundos de tijolo existem várias formas diferentes de investir, imóveis diferentes. Então hoje a gente tem dentro do nosso portfólio fundo de logística, fundo de lajes corporativas, fundos de shoppings, fundos de fundos do agro, né, Fiagro, que hoje está muito em alta, né, fundos de hipermercados e também da linha educacional. Então hoje a gente tem vários fundos dentro do nosso portfólio que nos permite também atravessar vários cenários diferentes, né? Aconteceu recentemente que os fundos de shoppings, infelizmente, né, os shoppings tiveram que fechar, então os fundos focados em shoppings não tinham mais receita, né? E ao mesmo modo que isso aconteceu, os fundos de logística cresceram muito, porque a compra pela internet ficou muito forte. Então um acabou compensando um pouco o outro. Então é interessante não, é necessário ter extremamente diversificado também dentro dos fundos imobiliários para a gente pegar os melhores cenários possíveis de todos os lados, né? Pegando qualquer cenário econômico que venha acontecer. E agora indo para o mais importante na minha opinião, que é como a gente faz para todo mês ter mais renda passiva, né? A gente sabe que obviamente quer se aposentar com essa renda passiva amanhã depois, essa renda amanhã vai pagar nossas contas fixas, vai pagar nosso custo mensal, vai pagar nossa qualidade de vida. Então como a gente faz para todo mês aumentar esse valor? É através da bola de neve, que foi um termo aí cunhado pelo mestre Warren Buffett, né? Então o que diz a bola de neve? É que cada mês tu vai investir em uma cota a mais de fundo imobiliário, ou investir em uma empresa a mais, para que ela todo mês pague um dividendo superior ao mês anterior. Então o que a gente faz hoje? Como os fundos imobiliários são o investimento que te traz renda passiva mensal, todo mês a gente reinveste em fundos imobiliários. Normalmente são os nossos dividendos, né, que a gente acaba reinvestindo em fundo, então a gente está sempre aumentando a bola de neve. Todo mês a gente está recebendo um valor mensal maior do que a gente recebeu no mês anterior. Inclusive eu tenho um livro para vocês aí para indicar, que é um livro do Buffett mesmo, que está aqui, e o nome não poderia ser diferente, A Bola de Neve. E esse livro conta toda a história do Warren Buffett, desde ele começou a investir até os dias de hoje, como ele se tornou, o que ele é, como ele cresceu dentro do mercado financeiro. Então, uma excelente dica para leitura e é o fenômeno que a gente busca sempre para um dia essa bola de neve ficar tão grande que aí vai estar sustentando aí a nossa qualidade de vida. E para quem ficou aí até o final do vídeo, vai ter um bônus, né? A gente vai colocar um cardzinho aqui, a gente tem um vídeo onde a gente explica realmente como a gente analisa fundos imobiliários. Mas alguns pontos a gente já vai colocar aqui e você pode ir lá dar uma olhada no vídeo onde a gente vai explicar detalhadamente esses pontos. Então uma das coisas que a gente falou aqui é o próprio portfólio, é a diversificação. A gente sabe que a diversificação ela dilui bastante, ela diminui o nosso risco nos investimentos. Então a gente cuida também muito do valor patrimonial do fundo imobiliário. Normalmente aí a gente investe em fundos com um patrimônio próximo de 1 bilhão, a maioria, né, da nossa carteira de fundos imobiliários está baseada nisso. E tem outros pontos que a gente também deve avaliar, como gestores, administradores, pegar empresas, instituições com grande experiência, a questão da vacância, né, o quanto que esse fundo imobiliário, os imóveis, o percentual de imóveis que estão alugados, né, tanto em metros quadrados, em valores,
Então, isso são pontos aí primordiais, assim como o histórico de dividendos. Então, para a gente ver como é que é a consistência desse fundo imobiliário. Então, são alguns desses pontos e lá no vídeo a gente explica cada detalhe deles. Isso aí, galera. Não se esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho que é muito importante para nós e mandem para os seus amigos também esse conteúdo de alta qualidade. E se inscrevam em todas as redes aí, @sejamrodo. Valeu! Comenta aqui embaixo também os fundos que investe. Exato. Comenta o fundo imobiliário que investe que a gente vai dar um disclaimer rapidinho do fundo Ou que a gente acha. uma dica de estudo também é interessante. Perfeito, isso Ótimo. aí. Dicas do editor. Valeu. Valeu.